Queria pedir que você abrisse lá a sua Bíblia na Epístola aos Filipenses, o povo de Filipos. Na semana passada eu falei a princípio, mas não na semana passada, mas na verdade na semana retrasada, porque na semana passada nós tivemos o domingo de Páscoa. Deus nos abençoou muito, dando-nos um tempo muito bonito, onde a gente pôde celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, como tem sido em todos os anos, um tempo memorável, muito especial. Nós também agradecemos a Deus pela programação de ontem, departamento de música da igreja, e foi um tempo também muito proveitoso, muito bom, como eu também pude aprender estando aqui com os irmãos. Hoje, como há muito tempo não acontece, eu estou com pouca voz, então, vira e mexe, ela pode falhar, vez por outra. Hoje, como foi avisado na superintendência, pela Superintendência Escola Bíblica Dominical, eu estava pregando a convite em outra comunidade de fé, na Igreja Batista Monte Tabor, e, por algum motivo, a voz foi sumindo já pela manhã. Mesmo repousando a voz à tarde, ainda assim, ao falar, talvez ao aquecer, ela retorne. Mas espero que isso não atrapalhe a meditação na palavra de Deus. Mas vou estar um pouco mais contido para poder chegar até o final. Vamos lembrar, lemos e temos lido, desde que começamos a meditação em Filipenses, carta de Paulo à comunidade de fé em Filipos, temos lido um pouco de Atos 16. A cada domingo a gente lê uma porção. Nós começamos aqui na Escola Bíblica Dominical estudando Atos. Foi assim que nós começamos. Os mais antigos aqui vão lembrar disso. Nós usávamos mapas, tentando identificar as viagens missionárias de Paulo. E foi assim, com um grupo bem reduzido, que nós começamos a Escola Bíblica Dominical. Nos domingos à noite, nós meditávamos no Evangelho de João. Nos domingos pelas manhãs, na EBD, Atos dos Apóstolos. E nas quintas-feiras, estudávamos Gênesis. Foi assim que nós iniciamos a sistematização do ensino aqui neste lugar. Então, aqueles que estão há mais tempo, vão lembrar que nós já meditamos, já gastamos tempo no livro de Atos, e em algum momento, por certo, nós vamos retornar, e é assim mesmo, a gente vai estabelecendo uma estrutura curricular, mas chega uma hora que isso se esgota e a gente reinicia. A igreja deve ser assim. Por isso a gente tem lido um pouco do livro de Atos. O objetivo não é ser exaustivo e plenamente satisfatório no panorama do livro de Atos, mas apenas um contato para que a gente se lembre de algumas coisas, como temos feito aqui. Na semana retrasada, anterior à Páscoa, quando começamos, de fato, o estudo da Epístola aos Filipenses, nós mencionamos e lemos quase todo o capítulo 1, até o versículo de número 26. Então, como é o sistema da igreja, continuar sempre de forma ordinária, sequencial, nós vamos continuar onde nós paramos. Se paramos no 26, vamos dar continuidade a partir do 27. E vamos adentrar ao capítulo 2 e vamos até a parte final, quase final, do capítulo 2, até o versículo 18. Então, as divisões, como vocês podem bem perceber, elas não estão respeitando as divisões capitulares. Nós estamos tentando identificar aquilo que pode ter mais unidade no ensino temático, para que a gente possa desenvolver melhor aquilo que a gente se propôs a comunicar com vocês.
Então, hoje a gente vai terminar o capítulo 1 a partir do versículo 27 e vamos adentrar até o versículo 18 do capítulo 2. E vamos seguindo assim. Acredito que em mais 2 domingos, provavelmente 2, nós então terminaremos a Epístola aos Filipenses e retornaremos à meditação no livro dos Salmos. O que a gente viu na primeira meditação? Uma saudação. Paulo, que está em Roma, é uma indicação clara, óbvia, por volta do ano 60, 62, 64, provavelmente. Paulo está escrevendo desta condição. Paulo usa muitas expressões jurídicas e que ilustram a sua condição, em cadeias, algemas. Paulo vai usar uma terminologia que nos faz manter contato com aquilo que ele está vivendo, um processo judicial. E Paulo fala da sua alegria a falar a respeito e com aquela igreja por meio da epístola. Mais adiante, a gente vai ver que um dos motivos da alegria de Paulo é que esta igreja, diferente, por exemplo, da igreja de Corinto, é uma igreja que colabora no sustento missionário de Paulo, que ajuda Paulo no seu exercício de propagação do evangelho. Enquanto, por exemplo, a igreja de Corinto é uma igreja que apoia, auxilia os falsos mestres e meio que repudia, questiona o apostolado de Paulo. E Paulo, então, ao final desse trecho que nós iniciamos na semana retrasada, ele fala que ele poderia partir, que ele já sabe, obviamente, que está pela idade e pelo momento do seu ministério, que não lhe resta muito tempo. E sabemos que, pela história, que Paulo não morre nesse primeiro momento, desta primeira prisão em Roma, mas na posterior, no segundo momento, ele será morto. Paulo sabe, e ele antevê essa situação, e como aquele que sabe aquilo que lhe aguarda, ele diz: morrer é lucro. Eu sei onde eu vou estar, eu sei com quem eu estarei. Não é um desprezo pela dádiva da vida, é uma consciência profunda acerca da certeza para onde ele vai, com quem estará. Mas também um cansaço do labor, o cansaço, uma fadiga, que é típico daquele que está na labuta, no labor, no exercício da propagação do Evangelho. Há um labor específico para o anunciador, para aquele que proclama o Evangelho. Há um desgaste específico do ministério. Então, a vida de Paulo é uma vida onde ele reconhece as doenças, os limites físicos, ele já tem dificuldade para escrever. Alguns vão acreditar que possa ser doença, outros vão acreditar que isso seja fruto dos momentos onde Paulo foi açoitado, apanhou, e que isso, de alguma forma, esses castigos físicos deixaram também consequências para a saúde física de Paulo. Não sabemos precisar. Alguns dizem que talvez seja esse o espinho que Paulo se refere, falando da sua luta e da sua dificuldade. Mas, ao falar disso, que é uma verdade, ele sabe que morrer é lucro, sabe com quem estará. Ao mesmo tempo, ele diz: mas existe uma outra opção, que é continuar me deixando gastar por vocês, se isso manifestar a pessoa de Cristo, se isso for para o louvor da glória de Deus, se isso for para a edificação da igreja. Então, perceba, embora Paulo mencione a igreja, embora Paulo cite com satisfação, e esta é a chamada epístola da alegria, porque essa expressão é repetida muitas vezes, alegria, 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 Paulo mais fala de si mesmo do que da igreja. Paulo mais fala da sua condição, seja de alegria ou da sua expectativa de se encontrar com Cristo, do que propriamente ensinos para igrejas. Claro, quando Paulo está falando da sua própria vida, são ensinos indiretos para a igreja.
Mas a partir do momento que nós vamos ler, a partir de agora, Paulo é mais diretivo, assertivo. Paulo começa falando, orientando aquela comunidade de fé. Então, por isso, nós separamos desse jeito, dessa forma. Nesse primeiro momento, Paulo cita eles, mas ele fala mais a respeito de si mesmo. A partir de agora, nesse trecho de hoje, Paulo vai dar orientações claras para aquela comunidade. Orientações específicas. Paulo vai apresentar princípios. Paulo vai orientar a igreja com a autoridade apostólica. Vamos orar mais uma vez. Deus, estamos na tua casa e a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus é para o louvor da tua glória, para a exaltação do teu nome, porque é a tua palavra que está aberta, inspirada, palavra repleta, cheia de autoridade perfeita. A palavra que dá vida. E nós somos limitados e frágeis, incapazes por nós mesmos. Nem poderíamos ser reconciliados pelas nossas forças. Não poderíamos nos reaproximar de ti pelos nossos méritos. Tu és santo, poderoso. A tua palavra é poderosa e santa. Mas precisamos de ti, para que a tua palavra santa nos instrua, para que haja salvação neste lugar, aonde estas imagens, este vídeo puder chegar, mas também para que a tua igreja seja edificada, de modo que tudo isso, Senhor, a despeito de nós, ocorra para o louvor da tua glória somente. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, muito bem, meus irmãos. Como eu disse, o que nos chama a atenção é que, a partir daqui, Paulo vai ser mais objetivo, mais assertivo em comunicar orientações para a igreja, orientações para aquela comunidade de fé. Paulo está lá em Roma. Paulo está vivendo algemas, cadeias, mas ele ama aquela igreja, ele ama aquele povo, ele tem prazer, e falamos disso naquele domingo quando iniciamos, do prazer da convivência da igreja de Cristo. E Paulo tem preocupações. E é interessante, e eu quero começar observando, como Paulo fala a partir do versículo 27. Do capítulo 1 ainda. Ele diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. É interessante, irmãos, e eu quero já parar aqui, e eu vou abrir a NVI, que talvez essa não seja a melhor tradução. Esse verbo, como está, vivei, uma forma no imperativo, ou seja, viva dessa forma, é uma ordem clara, explícita. Ela ganha detalhes quando a gente olha para a língua no original. E eu gosto da tradução da NVI, Nova Versão Internacional, especificamente neste versículo, porque ela traz informações que só a expressão no português não nos oferta. Vivei. Paulo está falando de algo mais ilustrativo. Paulo está dizendo, não importa o que aconteça, essa é a tradução na NVI, exerçam a sua cidadania. Esse viver é isso, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. E vivei a sua cidadania, e eu quero voltar então para o texto na revista, Almeida Revista e Atualizada, eu acho melhor do que vivei. É algo que faz com que a gente pense em algumas coisas. A ideia da cidadania é algo muito forte em Roma, a chamada vida citadina, a vida
munícipe, a vida da cidade, com regras, com normas, com leis, com governo. E Paulo está em Roma. Eu não sei o quanto isto influenciou Paulo para escrever desta forma. Mas eu creio que não seja absurdo que pensemos que Paulo, um cidadão romano, estando em Roma, não por um acaso escreveria: viva a sua cidadania de modo digno do Evangelho. Paulo está imerso a uma cultura, mesmo com alguém que está preso, que se faz diferente do restante das cidades, dos locais na antiguidade. Essa ideia de vida citadina, tanto na Grécia como em Roma, é muito forte. Então, ajuda-nos, e eu gosto que a NVI tenha traduzido dessa forma. Pense você comigo. É como se Paulo estivesse vendo os crentes, a vida dos crentes filipenses, regido muito mais do que por uma lei municipal, mas por uma lei áurea, a lei e o governo dos crentes. Cristo tinha sido a sua anunciação anterior. Ele diz que eles são de Cristo. Então, ele faz esse jogo de palavra, viva a sua vida citadina de modo digno, não do governo, não segundo a lei municipal, mas segundo o Evangelho. É trazendo o povo de Deus para uma lei áurea, para um governo específico. E, mais uma vez, como isso é rico, Paulo está imerso numa cultura romana, onde muito mais do que entre os judeus, isso é relevante, isso é importante, isso é parte integrante da cultura. E nesse trecho, então, todo o desdobramento se desenvolve a partir daí. As instruções que Paulo vai estar dando, que baseia-se fundamentalmente em 2, 3 pilares, estão associados a essa ideia. Você, como cidadão do Evangelho, viva assim. E ele, então, vai descrever alguns aspectos, até o versículo 18, usando Cristo como principal emblema, referência, modelo, exemplo, para apresentar aquela comunidade, aqueles cidadãos do céu, como eles deveriam viver. Cidadãos do Evangelho, como eles deveriam viver. Como eles deveriam viver? De modo digno, de acordo com este Evangelho que os alcançou, que os salvou. E é sobre isso que nós vamos discorrer nesta noite. Embora haja um texto longo, o ensino é básico. E ele vai se repetir em todo este trecho. Esperando que Deus ilumine as nossas mentes e corações para que entendamos. Então, voltando ao texto, ele diz: vivei, e agora você sabe que ele não está mais se referindo, a expressão não é mais somente viver, mas como cidadão do Evangelho, como cidadão do reino, como cidadão de Cristo, você tem que viver de uma forma. Existe uma lei áurea, existe uma lei maior, existe um padrão, um parâmetro. E, obviamente, ele não vai abordar todos os aspectos, ele quer abordar um aspecto específico, ou alguns aspectos específicos, de acordo com a necessidade daquela comunidade de fé. Então, você que é cidadão do Evangelho, viva segundo o Evangelho. Você que é cidadão do Evangelho, acima de tudo, viva dessa forma, segundo o Evangelho. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou seja, Paulo está preso, mas ele deseja, e ele vai escrever isso não só nessa epístola, o desejo de Paulo é voltar
e revisitar estes irmãos. Ele também fala isso na carta aos Coríntios, na igreja de Corinto, ele fala isso também. Então, ele deseja ir, mas não importa se eu vou ver ou se eu não vou ver. Eu tenho algo a dizer a vocês. Ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. E então Paulo começa a apresentar um dos pilares desse trecho que vai até o versículo 18. E o pilar é unidade. Unidade. Vocês são cidadãos do Evangelho. Precisa haver uma identidade comum. Não é uniformidade. Porque uniformidade não é a mesma coisa que unidade. Uniformidade é se nós fôssemos todos iguais, e não somos. Mas precisa haver unidade. Precisa haver comunhão, pertencimento, mesmo objetivo, mesma motivação, mesma intenção. Você deveria estar com a mesma intenção que todos os outros de estarem aqui no domingo. E o nosso objetivo de estarmos aqui é louvar, bendizer, adorar a Deus. Esse é o motivo. A igreja se reúne no dia da ressurreição de Cristo em gratidão, em louvor ao seu nome. Você não vem para outro motivo. Todos os outros motivos devem compor este motivo. Até mesmo na sua necessidade, o objetivo maior não pode ser abençoado. Embora a presença de Deus seja uma presença benfazeja, abençoadora. O objetivo não deve ser me dê, mas toma, receba, Senhor, o meu louvor, a minha gratidão. O motivo pelo qual nós deveríamos estar aqui, espero que seja, é de louvor da glória de Deus. Isso faz com que, embora sejamos diferentes, tenhamos unidade. E se somos salvos pela cruz, temos uma união mística em Cristo Jesus, cabeça da igreja. E todas essas coisas vão dando ao corpo de Cristo unidade. E usando a figura que ele mesmo estabelece, corpo com membros distintos, mas com unidade. Então ele vai dizer, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, e que nada estáis intimidados pelos adversários. Não sabemos muito sobre isso, mas é claro que há dificuldade na proclamação do Evangelho. Sempre houve, sempre haverá de ter. É uma realidade. Se você quer servir a igreja de Cristo, sempre haverá dificuldades. Sempre se levantarão inimigos, sempre. Às vezes as pessoas que estão servindo num departamento, numa determinada área, dizem, essa área é muito difícil. Mas se você for perguntar a outro, ele vai dizer, essa área é muito difícil. Se você for perguntar, essa área é muito difícil. Porque o serviço para a proclamação do Evangelho, e não importa como e onde seja o serviço, sempre será difícil. Nós temos estudado os Salmos, perceba quantos adversários Davi não se depara. São os inimigos da cruz de Cristo, os anticristos, aqueles que trabalham para que não haja propagação do Evangelho. Se não bastasse a nossa luta pessoal contra o nosso próprio coração, contra a nossa própria malignidade, há aqueles adversários. E o que Paulo está dizendo para essa igreja é, permaneçam, sigam com o mesmo objetivo. E o objetivo, como eu tenho cansado de dizer, não pode ser outro, senão a propagação do Evangelho. Lutando juntos pela fé evangélica, em que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo,
e não somente crerdes nele. Então, entenda uma coisa, saiba uma coisa, servir na igreja de Cristo sempre será desafiador. Por isso muitos desistem. Por isso que, diante das primeiras adversidades, alguns fogem. Porque sempre vai provocar algum tipo de renúncia, de dificuldade, de desgaste, de sofrimento. Mas não tem jeito. É assim mesmo. É a nossa luta contra a nossa própria natureza, e nós estamos indo no sentido contrário àquilo que a humanidade vive. Estamos indo no sentido contrário, porque, como igreja de Cristo, anunciamos o Evangelho. E há uma força, como quem nada contra a correnteza. E esse trabalho, esse serviço, deveria ser de todos. Porque isso pouparia os esforços. Mas nem sempre é. Acaba sendo de alguns. Mas o que Paulo está dizendo é, se todos, se muitos, se poucos, permaneça. É assim mesmo. Permaneça. Esse é o primeiro tema. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Ou seja, o serviço é parte integrante da nossa vida. O exercício de vivermos na contribuição, seja em que recurso Deus te dá para o avanço da igreja, vai promover desgaste. E assim mesmo, não é só para crer, é para servir. Não é só para que isso alcance só você, porque precisa ter unidade. Outras pessoas juntos, ajuntamento, unidade nos esforços. Pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. E aí, hoje nós lemos em Atos, ele sendo açoitado. E aí, provavelmente, nesse trecho aqui, Paulo está se referindo àquilo. Vocês viram lá o que aconteceu comigo. Eu expulsei o espírito maligno. E isso redundou em açoites. É isso mesmo. Vocês acham que a gente vai ficar anunciando o Evangelho e não vão se levantar opositores, inimigos? Não tem como. E Paulo está dizendo, permaneçam, porque vocês viram o que aconteceu lá comigo. E lemos agora Atos 16. Açoites. Não foi desprezo, não foi abandono. Foi abandono e desprezo com castigo físico. E a gente, às vezes, com um probleminha, a gente já desiste, já abandona, a gente não quer. Mas Paulo está dizendo, pois tende o mesmo combate que vistes em mim. E ainda agora, ou seja, lá atrás, no passado, e agora? E agora ouvis que é o meu. Ou seja, tenha unidade. Unidade de quê? No esforço, no serviço, naquilo que a igreja foi chamada a fazer, que redunde na anunciação do Evangelho de Cristo. Talvez você padeça, talvez você sofra, mas olha o que eu vivi. Olha o que eu estou vivendo agora. Unidade, irmãos. Unidade. Permaneçam. Alguns desistem, alguns abandonam. Permaneçam. Unidade não é uniformidade. Não é exatamente igual ao outro, mas com os mesmos propósitos, princípios basilares, cidadãos do Evangelho. E a partir daí, entramos no capítulo 2. Ele apresenta um outro pilar, e Paulo vai promovendo conexões, elementos conectivos. Primeiro ele fala de unidade, acerca
do combate da fé evangélica, no serviço da igreja. E ele vai continuar falando de unidade. Mas agora ele vai espraiar, amplificar, aumentar este tema. Tem unidade. Cuidem uns dos outros. Tem unidade. E cuide do que é seu, mas não cuide só do que é seu. Mais uma vez, essa tradução, ela não é errada, mas a NVI e outras ajudam melhor a entender, porque o versículo 4 dá a ideia de que abandone o que é teu e faça o que é do outro. Talvez isso fosse mais fácil. Mas quando a gente olha para o texto no original, não é isso. É, faça o que é seu e dedique-se também a ajudar o outro. Paulo está falando ainda de unidade, mas perceba, se há, pois, exortação em Cristo, vamos lembrar daquilo que nos guia, se você é cidadão do Evangelho. E essa pergunta é só você que pode responder no seu coração. Essas questões que são condicionais, só você pode responder no seu coração. Ele não coloca em nenhum momento se você é membro de uma igreja. Ele fala de coisas que revelam a sua condição de convertido ou não. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, se há unidade, se você diz que é igreja, então completai a minha alegria. Paulo está dizendo, eu fico feliz em saber que vocês estão fazendo o que é certo. Eu estou instruindo vocês, eu estive com vocês, vocês viram a minha vida, vocês viram a minha oferta sacrificial. Eu fui açoitado, eu fui perseguido. Deus me impediu de ir para o nordeste da Ásia Menor e me mandou para que eu atravessasse o mar e fosse lá, porque um homem precisava ouvir do Evangelho. E este homem, vamos ver domingo que vem, mas você sabe, eu fui encontrar na prisão por proclamar o Evangelho. Vocês viram? E agora, vocês querem me dar alegria? Então, vivam em unidade. Paulo não diz, me dá um presente aí. A alegria de Paulo como um pai, como é o papel do pastor, é ver a comunidade de fé fortalecida, como cidadão do Evangelho. O contrário também é verdadeiro. A tristeza do pai, da mãe, do pastor, do tutor, é ver aquele a quem ele cuida e dedica a sua vida, desconsiderando o seu ensino. E é verdadeiro. Paulo poderia dizer, mande alguém para vir aqui me libertar. Isso não é tema de Paulo em cadeias. A preocupação dele é que aqueles crentes, e é o cuidado do pastor Paulo, também apóstolo, é que eles vivam a unidade. Completai minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. O que isso quer dizer? Todo mundo gosta de Giló, todo mundo é flamenguista, todo mundo gosta do azul, do amarelo ou do roxo. Não, não é isso. Paulo quer trabalhar aquilo que é fundamental. São 2, 3, 4 aspectos simples em todo esse trecho. Mas ele está apontando que isso deve revelar a unidade da igreja. Sirva, trabalha, se junte, como no texto de Neemias. Fica lá junto com seu irmão, construindo o muro, e junto com ele, com a espada na mão. Mesmo que isso te traga algum desafio, alguma dificuldade, é assim mesmo. Se é que você é igreja. Se é que você é cidadão do Evangelho. E agora ele está ainda falando sobre a mesma coisa. Se você é igreja, então, penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor.
Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E ele vai mostrar que isso não é romantismo. Tem um caráter prático. Tem algo que deve ser vivenciado, que é tangível, que é da vida comum. Então, ele vai dizer, tem unidade, tem o mesmo sentimento, mas ele ainda não disse ainda o que é. E aí, a partir do versículo 3 até o 4, ele vai explicitar. Nada façais por partidarismo, sentimento faccioso, gente que gosta de provocar divisão, cisão, gente que está interessado em manifestar o seu nome. É aquilo que acontece na igreja de Corinto, que Paulo vai dizer nos primeiros capítulos, onde um vai dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, de Pedro, eu sou de Cristo. Para com isso. Seja misericordioso, longânimo. Se você é crente, então precisa ter unidade. Você não precisa ter uniformidade. Mas você não pode viver como quem vive partidos dentro da igreja. Não pode. Isso não é de Deus. Ou vanglória, ou seja, objetivando que o seu nome seja exaltado. Ao contrário disso. E ele vai apresentar como deve ser, então, o comportamento. Mas por humildade. Ao invés de sentimento faccioso, desejando que o seu nome seja exaltado, seja humilde. E ele termina essa sessão. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. E essa tradução, ela limita a compreensão. Não cuide só da sua vida. Não se preocupe só com a sua despensa. Não se preocupe só com o seu recurso. Não se preocupe só com sua realidade financeira. O que ele quer dizer é, não seja egoísta. E a tradução melhor seria, mas também atente para o outro. Ou seja, não é a ideia de abdicar da sua responsabilidade, da sua tarefa. Mas a quem você serve. E esse pode ser um bom parâmetro, irmãos, a respeito do que Paulo quer ensinar aos filipenses. E que serve para a igreja em todo o tempo. A quem você serve? O seu recurso, o seu talento, o seu dinheiro, o seu tempo, o seu carro, a sua casa, serve a quem? Paulo está querendo ter alegria com aquela igreja. E ele está dizendo, não sejam em si mesmados. De quem você cuida? É interessante. Eu mesmo já ouvi isso várias vezes. Pastor, não foi me visitar. Eu me esforço, irmãos, de verdade, para estar em contato com as pessoas de várias formas. De várias formas. Mas interessante que, falhando ou não, e às vezes eu falho mesmo, por não conseguir, e eu peço aos líderes que reproduzam isso, também façam isso. Vez por outra, você ouve uma reclamação. Mas, via de regra, quem reclama não visita ninguém. Não assiste ninguém. Não serve ninguém. Só a si mesmo. Só a sua casa. Só a sua vida.
Via de regra, aqueles que reclamam atenção não dão atenção a ninguém. O que Paulo está dizendo é unidade no serviço. Puxa, como seria bom se nós tivéssemos sempre mais pessoas, que sempre o número de membros de uma igreja, eu não estou me referindo à Cachamorra, mas o número de membros de uma igreja fosse o número de servos. Puxa vida! Se as pessoas se disponibilizassem para dizer, não, conta comigo, de verdade. E mesmo passando por adversidades, por dificuldades, elas perseverassem. Que bom seria que as pessoas não trabalhassem e vivessem dessa forma, por partidarismo, vanglória, preocupados somente consigo mesmo, mas se dedicasse um pouco de si ao outro. E perceba que Paulo não está falando nem aos descrentes, ele está falando em atender aos crentes. E eu quero dizer que, por experiência própria, é um ótimo remédio para as nossas crises se aproximar da crise dos outros e gastar tempo em servir ao outro na sua necessidade. Porque quando a gente só olha para as nossas necessidades, elas só se agigantam. E muitas vezes ganham facetas superdimensionadas. Os que geralmente mais criticam e reclamam, e têm sempre uma opinião a dar daquilo que foi feito, são os que menos fazem. Porque os que fazem sabem da dificuldade que é, sabem da luta que é, sabe como é difícil servir, a partir de nós mesmos, das nossas próprias limitações. E aí Paulo, a partir do versículo 5 até o versículo 11, vai pegar Cristo e vai dizer, eis aqui o emblema, eis aqui o modelo. Sabe disso que eu estou falando até agora, de unidade, de serviço? Sabe o que eu estou falando até agora, de servir o outro e não olhar só para a sua própria vida? Vou dar um exemplo para vocês. E a partir do versículo 5 até o versículo 11, é uma doxologia, uma canção, uma poesia. Alguns vão dizer, e há aqui incertezas, que é uma canção, uma poesia composta por Paulo. Outros vão dizer que ela já existia, mas Paulo reescreve um texto, uma canção, uma poesia antiga, usual, aplicando letra inspirada. Não importa. Mas temos aqui uma canção, uma poesia, algo que agora serve como emblema. Sabe o que isso estou dizendo? Vou apresentar a vocês o modelo perfeito para isso, de serviço, de unidade, de entrega, de perseverança. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E perceba, tem uma coisa muito interessante que ele vai falando do Cristo, desde a sua condição pré-encarnada, o Filho de Deus, passando pela encarnação, passando pela crucificação, pela ressurreição, pela glorificação. Ele apresenta as fases reveladas pela Bíblia acerca de Cristo Jesus. É Ele mesmo, ele está falando dele, da pessoa de Cristo. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, você não é cidadão do Evangelho, então você tem mais do que uma lei municipal, mais do que um governo citadino. Você tem o próprio Cristo como modelo.
Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E ele vai falando a respeito de Cristo e as suas manifestações, ainda quando o Espírito encarnado, revelado ao mundo, crucificado, ressurreto, glorificado sobre toda a autoridade. Mas como começa? Humilhou-se, entregou-se. Como começa? A canção, a poesia. Sejam como Ele. Sejam como Ele. Sejam como Ele. É o exemplo de serviço, de entrega, de amor. De alguém que não olha só para a sua vida. Alguém que participa do serviço. Mais do que isso, entregou-se como serviço, como oferta vicária. Cristo é a antítese do desamor, do egoísmo, do partidarismo, da vanglória. Tudo isso que nos persegue e lutamos para tirar da nossa vida. Cristo é o contrário disso. Mas somos cidadãos do Evangelho. Então temos Ele como exemplo. Basicamente, de humildade e de serviço. E assim, então, terminamos, ou nos encaminhamos para terminar essa sessão, que vai do versículo 12 até o versículo 18. E Paulo, então, ainda dentro da mesma ideia, dentro do mesmo invólucro temático, dentro da mesma embalagem temática. Eu falei de mim, agora estou falando de vocês. Tenham unidade, sirvam. Ele vai apresentar os últimos aspectos e vai dizer ao final: é assim que a igreja de Cristo brilha neste mundo. Agindo assim, é que a igreja de Cristo é diferente. É agindo desta forma, sem murmurar, que a igreja de Cristo se distingue neste mundo e aponta para este mundo o Cristo de Deus. E é interessante isso, porque ele vai dizer que isso é um sinal, uma manifestação de que nós somos diferentes. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. E uma das poucas vezes que Paulo usa essa palavra, assim como Pedro nas suas epístolas. Pedro usa a palavra salvação, não como um ato, que o é, mas como o tempo que se aguarda até a nossa morte ou a vida de Cristo. E Paulo quase nunca usa essa expressão que Pedro usa inúmeras vezes. Desenvolvei a salvação. Sabe, irmãos, falava isso essa semana com alguém, que eu não lembro quem, que eu converso com tanta gente, me encontro com tantas pessoas, mas falávamos que o desenvolvimento humano é algo que glorifica a Deus.
o pensar, o estudar, a ampliarmos, aprofundarmos as nossas qualidades. Tudo isso vai glorificando a Deus. E aqui Paulo está apontando como elemento do desenvolvimento humano termos unidade no serviço e no cuidado com o outro. Isso tem a ver com aquilo que a igreja é chamada a viver, ser tornada parecido com Cristo. Desenvolvei a vossa salvação. Perceba que é uma responsabilização dada à igreja. Nós sabemos, e Pedro vai dizer, e Paulo vai dizer isso aqui também, que isso só é possível, assim como a salvação, pelos méritos de Cristo em Deus. Ninguém pode desenvolver a salvação se não for de Deus em Cristo. Que ninguém pode ser santificado se não for salvo. Pedro vai dizer que é o próprio Deus em Cristo que nos oferta os recursos para isso. Mas é interessante esta ambiguidade, ou seja, essas coisas que parecem dualistas, de dupla responsabilidade. Porque Paulo vai dizer, é Cristo, é próprio Deus que promove em nós tanto querer como efetuar. E é verdade. Ou seja, se não for por Deus, nós não podemos realizar, fazer o que Paulo está dizendo que a igreja precisa fazer. Mas ele diz, desenvolvei. Deus não deixa de nos responsabilizar pelas mudanças, pelo desenvolvimento que nós precisamos passar, pelas transformações que precisamos passar. É uma cobrança para que a gente faça aquilo que Ele nos dá recurso para fazermos. No final, será Ele mesmo. Mas, como diz, o Evangelho ou o reino é tomado pela força. Ele nos chama a lutarmos uma guerra que Ele já venceu. Mas Ele não nos manda ficar em casa. Eu sempre fui assim mesmo. Para quê? Eu sou desse jeito. Às vezes eu ouço isso. Eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito. Não. Desenvolvei, é uma ordem. Mas olha que ambiguidade, a palavra ambiguidade quer dizer isso. Parece que tem dois responsáveis, e tem. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É sério, é isso mesmo que ele está falando, a responsabilidade é tua. Mas olha o que o texto diz. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Mas lembra como começa o capítulo 2? Você é a igreja? Você é a igreja? Se é, então é para você. É Ele que vai efetuar, tanto querer quanto efetuar. Mas você é a igreja, então você precisa desenvolver a salvação, que é ser tornado à imagem de Cristo. E olha como é legal o início do trecho. Se você é cidadão do Evangelho. Se você não é, esquece, não é para você. Essa cobrança não é para você. Pode continuar como você está. Pode continuar. Não é para você. É que nem um momento ofertório. Não é para você se você não é crente. Fica à vontade. Não é para você. Ofertório, dízimo, é para a igreja. Se você não é igreja, você não está sendo convidado a participar disso. É para a igreja. Servir é para a igreja. Cuidar do outro é para a igreja. Mas se você não é,
Despreocupe-se, não é para você. Essa convocação com temor e tremor não é para você. Esquece. E Paulo, então, vai terminando esta mensagem para os cidadãos do Evangelho. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. De novo, apontando para a ideia do espírito faccioso. Fazei tudo sem reclamar, sem briga, para que vos torneis. Aí ele termina dizendo, é assim que a igreja se torna conhecida. Isso é muito interessante, porque isso aponta para a nossa convivência. Ou seja, a nossa convivência na unidade da proclamação do Evangelho e do serviço ilumina o mundo. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual, ou seja, nessa geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, que é o Evangelho. O Evangelho que a igreja precisa se esforçar, e ele começa falando disso, para anunciar. Para que no dia de Cristo, e é lindo como Paulo termina, para que no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Que triste se eu falar tudo isso e vocês nem são igreja. Que triste eu estar trabalhando e não ver o proveito na vida de vocês. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, oferta derramada, ele está falando da sua morte, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Espero que ao final da minha vida, derramada, sacrificada em serviço, em favor da igreja, eu possa estar cheio de alegria. E eu espero, Paulo vai dizer, que no final da minha vida, vocês possam olhar para ela e dizer, eis Paulo que padeceu pelo Evangelho. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. É o cuidado de um pai na fé. É um cuidado de um pastor. Que está ensinando coisas muito básicas. Como um pai ensina para um filho. Coisas muito básicas. Que talvez nós já devêssemos ter aprendido. Sirva humildemente e cuide do outro. Talvez já fosse tempo de nós sabermos. Mas talvez por egoísmo e desobediência, não tenhamos até agora desenvolvido a nossa salvação. Que o Senhor nos ajude.